Luxus TV. Hoje com um tema super importante sobre a maternidade. Qual a hora da maternidade? As mulheres hoje estão deixando para mais tarde? Como se preparar para esse momento tão importante? E para falar sobre isso, nada melhor do que uma pessoa que realmente entende do assunto. Estamos aqui com o Dr. Rodrigo da Rosa Filho, que é especialista em fertilidade. Doutor, seja muito bem-vindo. E me diz uma coisa, realmente as mulheres estão deixando a maternidade para um pouco mais tarde? Sim. Primeiramente é um prazer estar aqui conversando com você. E é uma tendência nas últimas décadas a maternidade tardia, né? Então na década de 80, mais ou menos 20% no máximo que teria de mulheres que engravidavam depois dos 35 anos. Esse número atualmente ele já passa dos 32%, então é considerado um aumento bem significativo. As mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, principalmente por diversos fatores sociais, né? Entrada do mercado de trabalho, pós-graduação, às vezes um melhor laço afetivo, né, mais estabilizado. Sim. Então são diversos motivos que levam a mulher a buscar a maternidade mais tardiamente. E então essa é uma tendência atual. Nós vemos, por exemplo, que as mulheres estão se dedicando mais à carreira, né? Querem se formar, se estabilizar financeiramente também. E, além disso, a questão mesmo de encontrar um parceiro, né, para entrar nessa empreitada de criar um filho e ter um filho, né? E essas coisas realmente mudaram, né, no cenário de hoje. Mas vamos dizer, uma mulher que realmente assim está cuidando da sua carreira, mas que ela quer ter um filho futuramente. Lá pelos 35 ou 38 anos é quando geralmente hoje a grande maioria, lógico, com as suas exceções, está num patamar mais tranquilo na sua vida, né, pessoal, na sua vida profissional. E com 38 anos, com 40 anos, e o que é que essa mulher hoje ela tem que pensar, né? Ou as mulheres com 30 anos têm que pensar antes de chegar nesse estágio. No que isso vai impactar na hora de decidir pela maternidade. A questão tempo da mulher, a questão idade é realmente assim essencial e realmente relevante nessa decisão? Sem dúvida. Porque o relógio biológico da mulher ele é implacável. Existe, né? Mesmo o tal do relógio biológico. Existe. A mulher nasce com todo estoque de óvulos, é diferente do homem que produz espermatozoides a vida inteira, então ele pode ser pai biológico nos 80, 85 anos de idade. Sim, a mulher, né? Não, né? Então a mulher ela nasce com todo esse estoque vai diminuindo. O auge reprodutivo da mulher é por volta dos 25 anos, então depois vai caindo gradativamente e depois dos 30, 32 anos essa queda é um pouquinho mais intensificada, né? E depois dos 35 anos tem uma queda mais abrupta ainda. A mulher ela tem um estoque aos 35 anos que é apenas metade do estoque de óvulos que ela tinha aos 25 anos. E aos 40 anos, ela tem apenas metade do estoque de óvulos que ela tinha aos 35 anos. Além de ter essa diminuição no estoque, tendo uma queda na qualidade do óvulo. Então, nós temos diversos defeitos genéticos nas nossas células, e esses defeitos genéticos eles vão sendo corrigidos, existe um mecanismo de controle de qualidade. E nos óvulos, como os óvulos estão lá há 30, 35, 40 anos para serem liberados, então esses óvulos eles sofrem mais efeito do estresse oxidativo e com isso tem maior incidência de alterações genéticas. Então a qualidade de óvulo cai, então a chance de gravidez cai a partir dos 35 anos e a chance dessa gravidez não evoluir, né, então ter um aborto precoce em decorrência de alterações genéticas, ela aumenta consideravelmente. O que a mulher precisa pensar colocar na balança, né, prós e contras de adiar a maternidade. Então, o que ela pode fazer, por exemplo, é um congelamento de óvulos. Então, é uma alternativa super viável, cada vez mais utilizada atualmente. E aquela mulher que chegou aos 33 ou 35 anos e que não tem pretensão de engravidar nos próximos 1, 2 anos,
curto, médio prazo, essa mulher ela pode congelar óvulos, ela vai manter a fertilidade dela preservada, né, com uma chance boa de gravidez, e se no futuro ela precisar utilizar, porque não conseguiu engravidar espontaneamente, então ela teria esse recurso. Então o congelamento de óvulos como se fosse um seguro que ela teria ali para ficar um pouco mais resguardada e engravidar no momento que ela acha mais adequado para a vida dela. Porque biologicamente ela não pode esperar até o momento que ela realmente tem todos os outros objetivos de vida alcançados, né? Então é um pouco injusto isso com as mulheres, sim, mas essa é a realidade biológica, né? Sim. Então, nós ouvimos muito que a medicina está avançada, que você pode ter filhos até mais tarde. Realmente, a medicina está avançada, mas algumas coisas realmente dependem do relógio biológico, e aí a medicina não tem muito não tem como interferir, que seria então no caso da qualidade dos óvulos dessa mulher. É isso, doutor? É exatamente isso. Então, aquelas mulheres que elas estão tentando engravidar e que não estão conseguindo, né, o que tem de recurso da medicina, além, lógico, desse congelamento de óvulos, naquelas mulheres que já estão com 37, 38 ou 40 anos, sim, na verdade, são os tratamentos de reprodução assistida, sim, porque eles vão potencializar a chance de gravidez. Só para ter ideia de números, um casal que tem relação no período fértil aos 25 anos, esse casal tem chance de gravidez por mês de tentativa de cerca de 20%. Então engravidar não é tão simples quanto parece, né? São várias etapas que são necessárias e que essas etapas, um mês pode não passar por uma etapa, outro mês pode passar por outra etapa, então a chance de engravidar é de 20%. Aos 35 anos, essa chance de gravidez ela é por volta de 12% por mês de tentativa, né? E aí, em cerca de um ano, apenas 50% das mulheres conseguiram engravidar. Os outros 50% que não conseguiram nessa faixa etária, então elas teriam o que a gente chama de infertilidade conjugal, então aquela dificuldade que o casal tem de engravidar sem sucesso por pelo menos um ano de tentativa, então isso é chamado de infertilidade conjugal. Somente após um ano tentando, né? E aí ela poderia lançar mão dos tratamentos de reprodução assistida, que basicamente são a inseminação artificial e a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é o tratamento mais avançado e nesse tratamento a gente consegue potencializar a chance de gravidez, normalmente triplica ou quadruplica a chance que aquele casal teria em condições ideais em decorrência da idade de cada mulher, né? Então, existem as limitações do tratamento, mas ele vai conseguir potencializar essa chance de gravidez. Nossa, isso é maravilhoso, triplicar 3 ou 4 vezes a mais a chance de gravidez. E tem aí uma luz no fim do túnel, tem a medicina nesse caso realmente ajuda, porque tem a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que são aí alternativas para quem já está aí depois dos 35, para quem deixou um pouquinho para mais tarde. E doutor, explica pra gente, porque todo mundo fala de fertilização, mas exatamente qual é a diferença da fertilização in vitro e da inseminação artificial? Então, essa dúvida entre inseminação artificial e fertilização in vitro é extremamente comum. Então, a inseminação artificial é o depósito do sêmen dentro da cavidade uterina. Então, é um procedimento mais simples. Normalmente, ele está indicado para mulheres que não estão ovulando adequadamente, então a gente induz essa ovulação, controla a ovulação da mulher, e aí o homem vai colher o sêmen, esse sêmen é separado, os melhores espermatozoides são separados, então é injetado dentro da cavidade uterina no momento que ela está ovulando. Então, isso é inseminação artificial. A fertilização in vitro, então esse encontro do óvulo com o espermatozoide, ele acontece fora do organismo. Então são casos que a gente vai potencializar a chance de gravidez, às vezes em decorrência da idade da mulher, mas normalmente são casos que estão relacionados a problemas nas tubas uterinas, ou um sêmen que não está adequado, que os espermatozoides não têm força suficiente para chegar até a tuba para fertilizar o óvulo. Então esse encontro é feito fora do organismo.
A fertilização in vitro, ela, tanto a fertilização quanto a inseminação, ela dura por volta de 15 a 20 dias o tratamento, né? Então a fertilização a gente induz hormonalmente, induz a ovulação da mulher para que ela tenha mais óvulos disponíveis para aumentar a chance de gravidez. Ela administra então esses hormônios por cerca de 10 a 12 dias. E então a gente faz a retirada desses óvulos com um procedimento simples. Então retira-se os óvulos, no mesmo dia, na mesma hora, o homem vai colher o sêmen, a gente separa então os melhores espermatozoides e então é feita a fecundação daquele óvulo no laboratório, gerando embriões. Esses embriões vão se desenvolvendo ainda no laboratório, então é transferido depois o número de embriões, de acordo com cada idade, o número de embriões para dentro do útero. A taxa de sucesso de uma fertilização in vitro ela é maior do que na inseminação, porque é um tratamento mais complexo, então, e como tem uma potencialização da chance de ter um embrião de boa qualidade, então com isso a chance é maior. Então a fertilização in vitro é o tratamento mais realizado nas clínicas de reprodução assistida. Doutor, e me diz uma coisa, você falou entre 15 e 20 dias no tratamento, quanto tempo leva o tratamento? Eu digo, quero agora engravidar, já estou com mais idade, preciso de uma ajuda, fazer um tratamento realmente. Quanto tempo os casais têm que se preparar para fazer esse tratamento e começar mesmo e até conseguir fazer a inseminação ou a fertilização in vitro? Então, o casal que está tentando engravidar, ele já tem que ter alguns cuidados específicos, né? Então, qualquer planejamento da gravidez, tanto espontânea quanto por tratamento de reprodução assistida, o casal tem que fazer alguns exames básicos, né? Então todas as sorologias, avaliar o seu quadro de saúde como um todo, tentar adaptar uma dieta mais balanceada, evitar alguns alimentos que possam prejudicar a implantação ou levar a um índice maior de perda gestacional. Então tem todo um ajuste da dieta e de estilo de vida. Desculpa, doutor, interromper, mas nesse sentido de alimentos que ajudam ou que prejudicam, o doutor pode citar algum pra gente? Então, um dos principais alimentos que prejudicam a implantação e alteram a fertilidade do casal, tanto para o homem quanto para a mulher, é o café, né? Então é super importante, chocolate, refrigerante e os excessos de açúcares como um todo. Então os doces e aqueles açúcares, os carboidratos mais simples, que têm alta absorção, uma absorção mais rápida. Então esses alimentos eles podem retardar o tempo que esse casal pode ter para engravidar, e o café especificamente, ele também aumenta a incidência de aborto precocemente. Então já é bom ter um ajuste da dieta. Pessoas que fumam devem parar de fumar, evitar ou diminuir o consumo de álcool também é importante, então, porque tudo isso interfere para a gravidez. E as pessoas que estão acima do peso, também a gente sabe que o peso adequado melhora a chance de gravidez e tem uma gravidez mais saudável também. Então, existem todos esses ajustes. Agora, o tratamento de fertilização in vitro em si é um ciclo menstrual. Então, dura tudo entre menstruar e saber se está grávida ou não, 28 dias. Esse seria o tempo de um tratamento. Entre menstruar e fazer a coleta de óvulos, são cerca de 14 dias, respeitando então a fisiologia do ciclo menstrual regular.
e depois de 5 dias faria então a transferência dos embriões. Então isso é um tratamento rápido, né? E Maravilha! o preparo na verdade é um preparo para qualquer casal que queira engravidar. Né? Então fazer alguns exames 1 mês antes, 2 meses antes, né? E o número de embriões que são transferidos é controlado na fertilização in vitro. Então muita gente tem medo do tratamento com medo de gestação múltipla, mas na verdade é a minoria dos casos, né? Mulheres de até 35 anos podem receber 2 embriões, no máximo, de 36 até 39, 3 embriões no máximo, e acima de 40 anos pode receber até 4 embriões. Mas isso são casos de exceções, então a grande maioria das pessoas recebem de 1 a 2 embriões. A chance de gêmeos nesse tratamento é de 15 a 20%. Das mulheres que engravidam. E a maioria, então, que engravida, na verdade, engravida de apenas 1 embrião. Então, esse medo de ter gêmeos, ele múltiplos, deve ser... né? De repente, 3, 4 de uma vez só. Isso é exceção, isso acontece em casos raros de pessoas que optaram por receber mais embriões, querendo correr o risco, e aí cada caso deve ser individualizado, mas a grande maioria dos tratamentos leva a uma gestação única, que é a gestação mais saudável. E aí também o médico profissional vai orientar, né, este casal no que é melhor, né, de repente no número de embriões. Mas é uma notícia maravilhosa, doutor, porque eu imagino que muitas mulheres pensem, ou muitos casais, que esse tratamento vai aí meses. Então, um tratamento num ciclo é realmente uma notícia maravilhosa, porque quem já está pensando na maternidade já vem se preparando. E na verdade não tem assim grandes segredos. A questão dos ajustes de dieta e tudo mais é para quem que realmente quer já cuidar da saúde, já deve fazer essas coisas, né? Não tem nenhum absurdo e nada tão difícil. Mas eu acho que a questão de ter aí uns 28 dias, né, de um ciclo para você fazer um tratamento e já saber, é realmente uma notícia ótima, porque eu mesma tinha em mente que você ficava meses fazendo algum tratamento. Então, e um outro dado interessante, que as pessoas acham que elas têm que fazer o tratamento durante um período de férias, por exemplo. Então, eu falo assim, o tratamento dura 20 dias, 28 dias no total, elas precisam ficar afastadas do trabalho, e é um tratamento que, na verdade, existe um controle de ultrassom durante cerca de uns 10 a 12 dias, e esse ultrassom é só ir como se fosse uma consulta médica, só realizar um ultrassom transvaginal, e o dia da coleta de óvulos é um dia que não trabalha porque recebeu uma anestesia, igual uma analgesia, igual uma endoscopia, um procedimento simples, mas não seria legal trabalhar, e quando recebe embrião é um outro dia de repouso. Então, que de ficar afastada de suas atividades, na verdade são 2 dias só. O resto é vida normal, como qualquer casal que tenta engravidar todos os meses, né, tendo relação no período fértil, e que depois no dia seguinte não fica parando, esperando ver se o embrião está implantando, não está implantando. Né? Então é vida normal. Então o tratamento também é assim. E isso é interessante, porque muita gente acha que tem que ficar em repouso absoluto depois de fazer um tratamento. Só que as pesquisas mostram que não faz diferença. É vida normal, né? É como se você fosse fazer um exame, como o doutor mesmo citou, uma endoscopia, né? Então você tira aquele dia de repouso, mas nada absurdamente que vai modificar tanto a sua rotina. Olha, eu acho bárbaro tudo isso. Doutor, as causas da infertilidade, né? Nós temos aí possibilidades maravilhosas, e dentre as causas, porque normalmente existe uma ideia de que geralmente é a mulher que tem um problema para engravidar. E qual é a porcentagem dos homens? Como fica isso no casal? Então, a infertilidade é altamente democrática. Tá? Metade dos casos é por fator feminino e metade é por fator masculino. Então é extremamente democrático. No geral, cerca de 30 a 40% é fator feminino, 30 a 40% é fator masculino puro, e mais ou menos 20% dos casos é um fator misto. Então não é tão raro a gente encontrar um probleminha na mulher, um probleminha no homem, e aí então aquele casal tem uma chance menor de gravidez. O importante para o casal é saber
que quem quer engravidar é o casal, não é a mulher. Então sempre tem que ser investigado o homem também. Os homens, eles são mais receosos, resistentes a fazer alguns exames importantes. E o homem, ele pode ser investigado do ponto de vista de potencial fértil através de um simples exame que é o espermograma. Então o espermograma é um exame que vai mostrar ali quantidade e qualidade dos espermatozoides. Que todo é um exame homem simples, pode fazer. Né? Todo homem pode fazer. Na idade adulta, na idade, né, enfim, e é uma coisa simples. Então, porque existe mais ou menos uma ideia de que quando se começa, né, a tentar a maternidade, se as tentativas sem êxito, geralmente o foco é na mulher, né? Lógico, ela que vai gerar, mas há também a possibilidade aí, né, de dividir um pouquinho aí com o cônjuge, mas a medicina está aí e o Dr. Rodrigo, né, super especialista, para ajustar tudo isso e ajudar e dar alternativas, né, para que esse casal venha aí a realizar o seu sonho de maternidade. O mais importante, Alessandra, é aquele casal que está tentando engravidar sem sucesso, procurar ajuda. Porque muitas vezes esse casal poderia ter procurado ajuda antes, só que como existem alguns mitos, e um deles, que é o mais difícil de tirar, é que a gravidez não acontece por ansiedade da mulher. Então muita gente fala, você está ansiosa, então é por isso, vai tirar férias, relaxa que vai engravidar. Então sempre tem aquelas histórias, né, que alguém vai contar, e isso faz com que o casal retarde um aconselhamento médico. Então aquele casal que está tentando e não teve sucesso por pelo menos um ano, abaixo dos 35 anos e depois dos 35 anos por 6 meses, já é indicativo de procurar um especialista, né? E esse especialista então vai avaliar aquele casal. Existem diversas doenças que causam infertilidade. A infertilidade é extremamente comum. 1 em cada 7 casais tem dificuldade para engravidar, é considerado um casal infértil, então é extremamente comum. A população não vê isso de forma geral porque tem um fator importante ali de autoestima, então aquele casal demora para contar para as outras pessoas, ou é um segredo do casal, e com isso eles demoram também para procurar ajuda médica. Então é importante essa ajuda médica e não postergar um futuro tratamento, né? Porque quanto menor for o tempo de infertilidade e menor for a idade da mulher, maior é a chance de êxito. Mas o importante é que existem grandes avanços na medicina reprodutiva e esse casal pode procurar ajuda. Isso é o mais importante. Eu acho que a questão é cada um se cuidar, né, doutor? Tanto homem como mulher, mesmo jovem, não pensando ainda na maternidade, fazer os exames necessários, saber como você está, né? E se preparar para um futuro, se caso queira deixar para o futuro essa decisão, mas é importante que as pessoas saibam como elas estão biologicamente, como elas estão de saúde, se tem algum ajuste para fazer, porque tudo é possível, né? Desde que a pessoa busque ajuda e que realmente esteja aí num tempo melhor, quanto antes melhor. E às vezes é realmente a falta de informação. E foi o que nós conversamos, ninguém faz check-in, né, no consultório de fertilidade, né? Há ainda um certo... Não seria preconceito, mas uma certa questão de autoestima, né? Sim, tem os tabus envolvidos, sim, né? Sim. Em tudo ou mesmo isso, a né? pressão, de repente, da família ficar ansiosa e querer que as coisas aconteçam. Então o casal fica ali quietinho, né? Mas é importante que ele busque ajuda, que busque saber, busque informação e que possa ter um profissional que possa acompanhá-los e ajudá-los, né? E tornar esse sonho realidade. Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença, super esclarecedora. E, gente, vamos nos informar, meninas que são novas, né, 25, 30 anos, já pode ir pensando, já vai se preparando, ainda que esse momento fique para depois, mas já vai pensando. O congelamento de óvulos é uma opção maravilhosa, a medicina nisso nos ajuda muito, a fertilização in vitro, a inseminação artificial, tem vários caminhos, mas quanto antes começar, né, a já pensar e se preparar para isso, quanto melhor e mais tranquilo será essa realização, né? Acho que assim, todo casal deveria fazer um check-up da fertilidade, independente da idade. Então, mesmo as mulheres mais jovens, elas deveriam
ter uma análise melhor da sua fertilidade, porque normalmente não está embutido ali numa consulta ginecológica de rotina, nos exames básicos. De rotina não então, inclui. Isso não inclui. Então a mulher vai fazer um exame preventivo de câncer de colo do útero, que é o Papa Nicolau, faz um ultrassom transvaginal para ver se tem algum cisto patológico no ovário ou não, mas isso não quer dizer, né? Não prediz a fertilidade dela. Então tem exames específicos para avaliar a reserva ovariana, o estoque de óvulos dela. Tem alguns exames que são importantes e que isso não é feito de rotina. Então é importante que as pessoas saibam que elas têm uma prevenção e caso tenha uma diminuição da reserva ovariana aos 30, 32 anos, porque elas têm opções, ou de congelamento de óvulos, ou adiantar os planos de gravidez. E isso vai ajudar na decisão, Sempre inclusive. E aquelas mulheres que já passaram dos 35 anos e que ainda não estão tentando engravidar, essas mulheres elas devem buscar ajuda médica para saber a real condição e se podem esperar ou não. Isso é o mais importante. E aquelas que já estão tentando engravidar, que elas não posterguem um tratamento de reprodução assistida, porque talvez quando elas forem procurar, a chance seja menor, então isso vai diminuir a chance de gravidez e traz uma insatisfação muito grande depois para aquele casal. Gente, a questão aqui é o tempo. Tudo que você fizer antes, né, vai te ajudar lá no final. Então, o quanto antes você se informar, o quanto antes você procurar saber, o quanto antes você se cuidar e saber como está a sua fertilidade, isso vai te ajudar lá na frente a ser muito mais tranquilo. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença e Luxos TV, fertilidade hoje. Obrigado, eu que agradeço então, e foi um bate-papo muito gostoso.